Novamente, quero desejar um bom dia essa manhã, esse restinho de manhã, né? De quarta-feira. Já vai dar Falamos, meio-dia. falamos sobre os astecas, agora vamos falar sobre os maias. Manu, com seu cabelo novo, falou: professor, fala sobre os maias, fala sobre os maias. Vamos falar sobre os maias aqui agora. Temos aqui na aula Matheus Carvalho, Uai, alisou o cabelo? Marcos Diniz, Matheus Souza, né? Aqui. Então, e Luana chegando aqui presente agora aqui na nossa aula também. Estou sentindo falta da Helena, da Larissa. A Larissa estava na primeira aula, eu acho que ela deve estar com problema, né, tecnológico de entrar, A mas internet gravando. vamos ver. Então é o seguinte, galera, falamos sobre os maias, ou falamos sobre os astecas, que astecas, poder centralizado, povo guerreiro, né, vivia do comércio, cobrava os impostos, e viviam aonde? No México. No México. Então, toda vez que eu falar astecas, ó, um pouco acima daquela região Mesoamérica. Ou seja, ficava um pouquinho acima só. Vejam só aqui na imagem, entendeu? Eu vou mostrar aqui, mostrando novamente a imagem, que aí vocês vão assimilar. Está Cadê, compartilhada a Eric? tela aí, galera? Compartilhou ou não? Sim. Então Só vejam pode só. esperar Eric. Só pode esperar Eric, que é o povo dele que tá aí. Você quer esperar Eric? Então vamos esperar Eric. Vou até tirar um print enquanto espero. Não, eu disponibilizo os slides, não se preocupe não. Então vejam, Pois Mesoamérica, eu região tava todo aí composta. esperando o Eric. Então, regiões compostas pelos atuais países do México, Guatemala, Belize, Honduras e El Salvador. Então, olha aqui o México aqui, ó. Olha Tenochtitlan aqui, ó. Beleza? Então, vejam só, México, então vejam só. E aqui eu tenho a Mesoamérica também, que é formada, olha lá, México, Guatemala, Belize, Honduras e El Salvador. Vejam que a América Central está aqui, ó. Tá vendo? Belize, Guatemala, El Salvador e Honduras. Mas o México também faz parte da Mesoamérica. Mas o meio, a América Central, como Matheus Souza falou, está aqui, ó, nessa região aqui, entre Guatemala, El Salvador, Honduras, né, e Belize. Beleza? Então vejam só, Olmecas. Civilização foi batizada de Olmecas porque, na verdade, devido à sua antiguidade, os Olmecas desapareceram por volta de 400, do anos 400, melhor dizendo, antes de Cristo. Quase todos os vestígios dela foram perdidos, inclusive o seu nome. Sendo assim, receberam essa dominação devido ao fato de os astecas, na época da conquista da América, se referirem a uma região central da cultura olmeca, ou como Olmã, que em Nahuatl, língua dos astecas, quer dizer país da borracha. Sendo assim, seus habitantes foram denominados Olmeca, sufixo eca com Nahuatl significa habitantes, ou seja, habitantes do país da borracha. Vejam, vamos agora partir para a civilização maia. É o nosso intuito. Olha aqui as pirâmides, né, dos maias, que eram observatórios também para ver os astros. Muita gente às vezes se engana, dizendo que as pirâmides só existiam no Egito. E não, não existiam só no Egito, não. Também vocês viram também que assim, povos que viviam ao sul do Egito, como eram chamados, né, o povo cuxita, eles também, né, construíam pirâmides. Vemos aqui na região, aqui na América do Sul, temos também as pirâmides também, tá? E na América Central também. Então vejam, então meu aluno não pode ficar só a pirâmides do Egito, não. Existem outros lugares. Os mais habitavam a região da península de Yucatán, México, área correspondente aos atuais Belize, Guatemala, Honduras e El Salvador. Viveram nessas regiões entre os séculos 4 e 10, construindo uma grande civilização. O poder era descentralizado. Ah, professor, então já matei.
Enquanto os astecas, que nós já fizemos um mapinha mental, o poder era centralizado, os maias, o poder era descentralizado. Nunca chegaram a formar um império unificado. Não tinha um imperador. Fato que favoreceu a invasão e o domínio de outros povos. A lenda. O livro sagrado, né, dos maias, ó, aqui é só mitologia, viu? Isso daqui eu não cobro e o Enem também não cobra. Popol Vuh narra a história dos deuses Tepeu e Gucumatz. Ou seja, a mitologia, como surgiu, né, toda essa civilização, como surgiu a humanidade. É o livro sagrado. Vejam, civilização maia está aqui, ó. Ó, galera. Então fica na região de Guatemala, El Salvador, Honduras e Belize. Porém, essa região aqui que pertence ao essa região do México, Guatemala, El Salvador, Honduras e Belize é a Mesoamérica. Sociedade. Grandiosidade, né? A grandiosidade da sociedade maia foi construída com o trabalho de uma população controlada e disciplinada. A organização social era rígida. Existiam 3 camadas sociais. Eu falei 3, hein? 3. Então, vejam só. Enquanto os astecas tinham várias camadas que nós vimos, que a maior era a última camada, onde tinham os escravos também, aqui, que eram os povos que eram dominados, né? Viravam escravos. A camada mais alta era a família real e os ocupantes dos principais postos do governo dos comerciantes, né? Já na segunda camada estavam os servidores do Estado, como os cobradores de impostos, os responsáveis pela defesa e os dirigentes da cerimônia, os sacerdotes. E na última camada estavam os trabalhadores braçais, os agricultores, camponeses. Então, vejam, há uma hierarquia, há uma sociedade dividida. O grupo social mais poderoso, o dos sacerdotes, monopolizava, melhor dizendo, a escrita e os conhecimentos científicos, principalmente a astronomia e a matemática. Então, aonde ficavam as pirâmides eram observatórios. Eles começaram a observar que os céus, eles se repetiam, os desenhos do céu. E eles viam, quando uma estrela está assim, a outra está assada, começa a chover bastante. Exemplo, né? Porque quando tem chuva, a gente não vê estrela. Pois bem, quando o céu está posicionado de tal forma, é boa para a agricultura. Quando não está, vai vir uma grande seca. Eles começaram a mapear os céus e a entender essa questão, né? A economia. A base da economia maia era a agricultura, principalmente o milho, o feijão, tubérculos. Tubérculos são raízes, galera, como a mandioca, né? O aipim. Suas técnicas de irrigação eram muito avançadas para a época. Praticavam comércio de mercadorias com povos vizinhos e no interior do império. A arte e a arquitetura, templos ou pirâmides, serviam de observatórios astronômicos e sacrifícios. Também cometiam sacrifícios. Então, galera, você acha que naquela época, velho, eles vão ter o brinquedinho para dizer, pô, por que está acontecendo isso? Que fenômeno é esse? Tinham isso? Tinham essa tecnologia? Eu só estou vendo. Não. Só estou vendo o Matheus Carvalho. Cadê Matheus Souza, Manuela? Cadê o restante da galera? Eu estou aqui. Marcos Diniz, todo que não mundo está aí, respondendo. professor, Luana, você. cadê Luana? Laura, cadê você? Eu estou aqui sem viva. Então, estou perguntando, será que os maias tinham essa tecnologia para saber o que significava quando, né, viam chuvas torrenciais? Quando viam um período muito grande de seca. Eles tinham alguma tecnologia para buscar informações? Não. Então, eles faziam o quê? Sacrifícios. Porque eles pensavam, viu, Mateus, que os deuses estão tristes e se está tendo, né, esse período de seca que está acabando com as plantações, um período muito chuvoso que está alagando as plantações, é porque os deuses não estão felizes. Temos que sacrificar pessoas e animais para os deuses, né, voltarem à abundância, né, de alimentos, ganhar as guerras, etc. Bom, religião. A religião deste povo era politeísta, vários, teísta, deuses, vários deuses, pois acreditavam em vários deuses ligados à natureza. O jaguar, a onça, era um deus sagrado para os maias.
Maias. Então, vejam, elaboraram um eficiente e complexo calendário que estabelecia 365 dias por ano. Sim, então eles já tinham um calendário como nós, beleza? Usaram uma escrita baseada em símbolos de desenhos hieroglifos, ou hieróglifos, melhor dizendo, hieróglifos. Ou seja, os glifos. Me diga uma coisa, galera. Olha o Jadson chegando. Jadson, quando ele entrar, você falou: ei, Jadson, chegou no horário, beleza? Todo mundo. Jadson, seja bem-vindo, Jadson. Pois bem, galera. Vocês estão vendo aqui no meu celular que tem vários símbolos. Estão vendo? Vou botar assim para ficar melhor. Estão vendo? Sim. Vários desenhos. Isso daqui são glifos. Não ver nada. Ô, pega, não está vendo, não? Tamo. Ó, eu tenho do Gmail. Eu tenho aqui, ó, tá vendo? Tem o do WhatsApp. Tem o do agora telefone. Dá para ver. Então, vejam só. Aqui são glifos. São símbolos. Então, era a mesma coisa eles. Os glifos registravam acontecimentos, datas, contagens de impostos e colheitas, guerras e outros dados importantes. Mas, professor, eu não entendi. Vejam, os glifos, ó. Me diga uma coisa, Matheus Carvalho. Peraí que eu tenho que arrumar aqui. Isso, deixa eu zerar aqui. Pois bem, estou aqui nos glifos, ó, nos símbolos, estão vendo? Ó? Se eu quiser mandar um e-mail, eu vou no Gmail. Se eu quiser ligar, eu vou no glifo que tem um telefone. Entendido? Se eu quero ver as minhas mensagens, eu vou aqui no glifo também. Então, vejam. E cada vez mais que eu mexo, ó, mudam os glifos. Se eu quiser pesquisar, eu vou no Google. Estão vendo? Se eu quiser escutar uma música, eu vou no Spotify. Se eu quiser pedir um Uber, eu clico ali no glifo do Uber. Vocês estão me entendendo? Olha como facilita. Então, vejam só. Era a mesma coisa. Os glifos registravam os acontecimentos. Tal glifo falava de impostos, outros de datas, né? Contagens, colheitas, guerras, enfim, eles tinham uma simbologia para cada coisa. Então vem comigo, galera, vem comigo. Pois bem, vejam só, curiosidades. Eram bons construtores. Inventaram um tipo de cimento que permitia fixar pedras, né? Estradas, e a Estela Maia. A Estela Maia é aquele desenho que estava na pirâmide, né? Um edifício de pedra, como se fosse, deixa eu lhe dizer uma coisa, um totem que ficava e ele era preso com esse tipo de cimento. Olha só, então, vejam só. As pessoas falam, essas civilizações antigas, das antiguidades, mas a galera era tecnológica, já tinha um cimento. Então, vejam, com o poder descentralizado, porque eles não constituíram império, falamos isso logo no início da aula, as cidades foram abandonadas e muitos foram para as florestas, para a península de Yucatán, onde formaram uma cidade de Chichén Itzá, Mayampani e Uxmal. Então vejam, professor, eu preciso decorar esses nomes? Não, eu só tenho que entender que é o seguinte, né? As cidades foram abandonadas, muitos foram para as florestas, para a península de Yucatán, onde formaram cidades de Chichén Itzá, Mayapani e Uxmal. O desaparecimento, o que deu fim aos maias? Há uma suposição, eu não estou dizendo que isso é correto, há uma teoria em primeirão. A literatura que foi a falta das terras férteis, escassez de alimento e a invasão dos espanhóis, onde foram conquistados. Porém, quando os espanhóis chegaram aqui, já não existia mais os maias. Os maias não fizeram, né? Não tiveram um poder centralizado. Então, vejam, então ficou muito mais fácil. E pela questão de falta de terras férteis, escassez de alimento, me diga uma coisa, alguém aí vai viver num lugar que não se come e não se bebe nada? Não. Não, ninguém, né? Só se quiser fazer um regime muito forte, mas não é esse o caso. Então, foi isso que levou o desaparecimento dos maias. Então, meu aluno tem que saber, quando os espanhóis chegaram aqui na península de Yucatán, né, onde os maias viviam, já não tinha mais, só tinha o quê? Monumentos, né, dessa civilização. Pré-colombianos, povos nativos, antes da chegada dos portugueses ou dos espanhóis, melhor dizendo, dos espanhóis, de Colombo, por isso que é pré-colombianos.
Bom, utilizavam o zero como se fosse um caracol. Se você pegar um caracol do caramujo, é como se fosse um zero, né? Antes do árabe. Então, vejam só aqui, ó, o número 0. Está aqui. Então, uma bolinha de 0 é 1. 2 bolinhas, 2. 3 bolinhas, 3. 4 bolinhas, 4. Então, vejam, um traço vale 5. Um traço mais uma bolinha, 6. Um traço mais 2 bolinhas, 7. E aí vem, ó, aqui eu tenho 1, 2, 3. 15 com mais 2, 17. Beleza? Entendido? André, você tá no mapa ainda? Eu estou na utilização do 0 do caracol. Você não está vendo, não, Manu? Não. Por quê, Manu? Porque você tá mostrando o mapa da Mesoamérica. Não. Vocês estão vendo o quê, galera? Matheus Carvalho, você está vendo o quê? Matheus Souza. Eu tô vendo o mapa. Ah, o mapa? Então, peraí, eu achei por que não mudou. Ih, galera. Eu tô vendo o mapa, mas eu posso. Então, peraí, Mas é esse aqui. Deixa Eu eu voltar também. ali. Pô, desculpa aí. Vamos lá, acontece, né? Mas não podemos deixar isso. Vamos ver Atrapalhar. Exatamente. Agora vai aparecer. Veja aí se apareceu para vocês. Apareceu para mim. Geral. Apareceu. Então, vejam, utilizaram 0. O caracol, tá vendo aqui, ó, aparecendo um caracol de caramujo, antes dos árabes. Então, vejam, a civilização maia. Então, exemplo, uma bolinha é o número 1, 2 bolinhas, número 2, 3 bolinhas, número 3, 4 bolinhas, número 4. Um traço corresponde ao número 5. Então, se eu tenho um traço, uma bolinha, é 6. Agora, veja cá, que eu tenho 3 traços. 5 mais 5 mais 5, 15. E 3 bolinhas, 18. Se eu tenho aqui 2 traços, 5 mais 5, 10, 4 bolinhas, 14. Entendido isso? Não. Não? Então, vou voltar aqui. Manu, Uma bolinha que vale a 1. Exatamente. Eles usavam... O caracol representava o número 0. Uma bolinha vale 1. Mas é a partir do traço que eu não entendi. Calma, 2 bolinhas, 2. Manu, presta atenção. 2 bolinhas, 2. 3 bolinhas, 3. 4 bolinhas, 4. Um traço vale 5. Para ele não precisar ficar fazendo bolinha, 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 bolinha. Porque senão, imagine, se eu tenho um número muito gigantesco, eu vou ficar fazendo bolinha, não acaba de fazer bolinha. Então, um traço vale 5. 2 traços valem 10. 2 traços e uma bolinha vale 11. Imagine se eu fosse fazer o número 50. Eu tinha que fazer 50 bolinhas, Manu? Aí vai achar. Entendeu agora, Manu? Tá bom. Eu não ouvi. Será que Manu entendeu? Eu entendi. Alguém não entendeu? Eu entendi. Alguém que está na Tô aula... de boa também. Tá de boa? Então vamos nós. Pois bem, calendário maia. Tinha o Rabi, que era o solar, de 365 dias, e o Toskin, o lunar. Os maias não acreditavam em um tempo linear, como nós, né? Um tempo linear. Nós estamos em 2020, ano que vem 2021, depois 2022, 2023. Eles não. Eles começavam, acamavam, e aí recomeçava tudo de novo. Não tinha essa coisa. Então, Matheus está com quantos anos, Matheus Carvalho? Quantos anos? 16. 16. Então, não tem essa linear. Ano que vem faz 17, no outro 18. Não tem isso. Para os maias não tinha isso. Começou, acabou, volta tudo da etapa do 0. Então, vejam, para eles o tempo não tinha um começo ou fim, pois tudo começava de novo a cada ano. Você ainda está na utilização do 0? Não mudou, não, para vocês? Não está mudando, não. Então, deixa eu ver aqui, habilitar a edição. Agora mudou. Agora Tá vendo, Manu? É que ele queria que você falasse comigo. Tá vendo? Agora Tá vendo sim. você? Agora mudou? Estamos aqui no calendário maia? E agora só tá a tua imagem Não. aqui na tela do celular. agora eu paro de compartilhar a tela. Então, peraí. E agora? Compartilhou ou não? Não. Então, vamos lá. É porque, às vezes, o programinha mesmo, ele dá um shake boom,
Aí eu tenho que voltar aqui, ó, para... Tá aqui, tá eu na tela. Vamos cá. Agora vai compartilhar. Agora Ó. tá compartilhando. Ah, tô Agora dizendo, sim. Matheus Souza. Matheus Souza, ele tem a palavra secreta que faz... Compartilha. Então, vejam. Então, veja, finalizava um ciclo e começava uma nova era. Então, é que eu digo uma coisa. Estamos acabando esse ciclo para os maias, se tivéssemos agora, nessa época de pandemia. Acabou, começava uma nova era, um novo momento. Não tinha essa onda de 1, 2, 3, 4, 5. Não era assim para eles, linear. Eu até acho melhor, sabe por quê? Eu não teria 48 anos, né, galera? Poxa, é muito chato a idade de chegar e assim. Então, mas para os maias não tinha essa questão, não. Não era linear para ele, não. Ó, acabou, começa do novo, do zero de novo e vamos embora. Aí vem aqui. Vocês já viram? Veja se mudou o slide para vocês agora. Ó. Mudou? Mudou ou não? Botei a apresentação de slide. Mudou o slide ou não? Mudou. Mudou. Acaba em Tá aqui 2012. com dois caras falando, ó. Exatamente. Faltou espaço na pedra. Então, galera, olha, muita gente acreditou. Eu vivi essa época que 2012, o mundo, eu nasci em 72. E falavam, em 2012 a profecia maia, o mundo vai acabar, mas olha aqui pela charge, faltou espaço na pedra. Então a pedra acabou em 2012. Quer dizer que o mundo vai acabar? Não. Faltou espaço para eles continuarem colocar algumas previsões. Não quer dizer que o mundo fosse acabar em 2012. Então a gente não pode, né, ficar ao pé da letra, que não é bem assim. Manu, você entendeu isso, Manu, ou não? Manu, cadê você, Manu? Acho que caiu ela. Oi. Manu já está almoçando. Oi. Manu, vem comigo, hein? Então, existia uma profecia, Manu. Existia uma profecia maia que dizia que o mundo ia acabar em 2012, mas não era uma profecia, que faltou lugar para ser esculpido naquele monumento, né? Naquela pedra, que terminou em 2012, mas não quis dizer que o mundo ia terminar em 2012. Pois bem, vamos ver o esporte. Matheus Souza, você que é o cara do esporte, né? Então veja, o Tatitli, também chamado de Teotatitli, nós vimos dos astecas. Olha o do Maia como é diferente. O jogo de bola mesoamericano, 2 tipos de campos. As quadras tinham em formas de I ou de T. Podia ser I ou T, né? O I como o número de algarismo romano, ou seja, como um traço em cima e outro embaixo, e o outro em forma de T. Isso quer dizer que havia algumas variações de lugar para lugar. No entanto, o primeiro formato é o mais comum, então, no forma de I. O jogo com o uso dos ombros, cotovelos, joelho e quadril, a equipe perdedora seria sacrificada. Olha aí, Matheus. Olha como é diferente. Professor, agora eu saquei. Os astecas não eram guerreiros? Não eram guerreiros, lutadores? Então, para os astecas era uma honra dar a vida pelo seu Deus. Mas já para os maias era diferente, Matheus. Por quê? Porque os perdedores que iam para o sacrifício. Sacou a onda, Matheus? Saquei. Todo mundo? Então vamos lá. Olha aqui o campo. Os times eram compostos de 7 jogadores. Por sua vez, a bola não podia ser chutada, nem cabeceada, e nem mesmo tocada com as mãos. Só permitia a utilização dos joelhos, cotovelos, bacia para tocar a bola ou arremessá-la rumo ao aro. Duração, mais de 6 horas. E acontecia algumas vezes no ano. Então, usando os quadris, né, usando os cotovelos, né, os joelhos, tinham que fazer a bola passar por aqui, ó. Estão vendo aqui, ó? Tô vendo. E marcavam pontos. Tem um filme Meu Deus, como é que conseguiu, hein? Então, vejam, esse jogo, essa aqui era em forma de I, estão vendo aqui, ó? Um I. Então, o intuito tinha que um aro aqui e um aro aqui. Só podia usar, né, como eu falei para vocês, o joelho, cotovelos, né, os quadris, não podia usar a cabeça.
Mas, professor, por quê? Porque a bola era feita de látex, de borracha, era muito dura, então ela quicava muito. Então, qualquer toquinho, ela tum-tum pulava e ia muito. Então, você tinha que ter uma coordenação e um jogo de equipe, mas aqui nos maias, a equipe perdedora ia para o sacrifício. Já nos astecas, os vencedores iam para o sacrifício. Alguma dúvida, galera? Nenhuma. Então, vimos que aqui na aula de hoje, meus queridos, os maias, eles viviam numa região, né, na Mesoamérica, né, aonde eles vão começar aqui, ó, os maias, Mesoamérica. Então, vejam o seguinte, há essa civilização. Então, vejam, olha aqui um pouco da riqueza, as pirâmides aqui, ó, a questão da Estela Maia. Então, vejam só, eu não posso esquecer essa região de Yucatán, onde a Mesoamérica é formada pelo México, Belize, Guatemala, Honduras e El Salvador. Galera, os maias não tiveram, né, um poder centralizado. A história, há teorias dizendo que possa ser falta de comida, né, mudanças climáticas e também falta de alimento fizeram que essa população desaparecesse antes da chegada dos espanhóis. Então, galera, terminamos os astecas e os maias. Amanhã vou para os incas e depois eu passo atividades. Beleza? Alguma dúvida, galera? Dúvida? Não. Tem dúvida, Manu? Fechou de bola. Ela fechou de bola. Não, a gente não tá com dúvida, não. Então, pronto. Amanhã nós iremos falar sobre os incas, os povos que viviam nas regiões andinas, dos Andes, sim, no Peru, né? Você não vai passar atividade hoje, não, né? Hoje eu vou passar só para você, De Manu, boa. que está pedindo. Para você. Eu? Tá Não. bom? Então é o seguinte, para hoje vocês vão dar uma estudada sobre, né? Pesquisada na internet sobre os incas. Amanhã eu quero participação, que eu vou fazer perguntas valendo ponto, hein? Beleza? Então até amanhã, primeirão. Nos Beleza. veremos no nosso horário, na nossa aula. E quero todo mundo presente amanhã. Abração, até mais. Valeu.